Isso, pessoal, vou falar aqui um pouquinho de banco de dados e do SQL, certo? O que é um banco de dados? Tá? O banco de dados é onde fica armazenado todos os dados e informações de um sistema, certo? Você tem o sistema, ok? E por trás dele você tem a segunda camada, que é a parte de banco de dados. Um sistema não serve para nada sem um banco de dados. Tá? O banco de dados permite o quê? Salvar as informações, manipular elas, atualizar, disponibilizar, processar informações, tá? Relatórios, tudo que você imagina a nível de informação gerencial que um sistema, uma empresa pode ter, essas informações ficam armazenadas em um banco de dados, certo? E o mais comum é um banco relacional, tá? Onde existem tabelas que se relacionam e se ligam entre si. A parte de SQL é uma linguagem para você manipular os dados, para você fazer consulta, para você inserir, para você atualizar, remover, que são as coisas mais básicas, e uma infinidade de coisas que pode ser feito dentro de um banco de dados. Você tem a linguagem própria, nativa de todo banco de dados relacional, é o SQL. Então, se você aprender SQL, você consegue mexer, trabalhar com vários bancos, Oracle, MySQL, Postgres, tá? E assim outros bancos que têm como base o SQL. Se você aprender no SQL, você consegue trabalhar com qualquer banco padrão onde tenha como base o SQL, certo? Então, um sistema ele não serve para nada sem ter um banco de dados, tá? Por exemplo, se você desliga a máquina ou então a máquina do usuário queima, tá? Lá no servidor lá vai estar o banco de dados onde vai estar salvo todas as informações, tá? É só instalar o sistema novamente na máquina do usuário, que o sistema vai acessar o banco de dados com as informações tudo de novo, tá? Então, o banco de dados ele guarda a coisa mais preciosa que você imagina. Por exemplo, onde que você acha que está armazenado todas as informações do Banco Itaú, do Banco Bradesco, do Banco do Brasil? Tudo em um banco de dados, certo? As suas informações pessoais, tá? Quando você vai pesquisar o teu CPF, então você pesquisa o código de rastreio lá do Correios para você ver a tua encomenda, onde é que está. Ele consulta em um banco de dados, onde está armazenado essas informações em um banco de dados. Quem que acessa o banco de dados? Ou é um web service, através de um web service que consulta esse banco de dados, ou a aplicação direta também. Só que essa consulta ela é feita através de SQL. Você junta, por exemplo, Java com SQL e acessa o banco de dados. Então você junta, por exemplo, PHP com SQL e consulta no banco de dados e retorna a informação, tá? Aqui embaixo, alguns bancos de dados, na Oracle, SQL Server, DB2, Postgres, MySQL, mais antigos, Axis, Paradox e assim por diante, tá? Aqui eu vou, por exemplo, aqui você tem o servidor, certo? Tem o servidor e no servidor você também tem o banco de dados. O banco de dados pode estar instalado no mesmo servidor que está instalada a aplicação web, tá? Ou você pode ter a aplicação disponibilizada em um servidor e o banco de dados em outro. O mais normal, mais comum é você ter a aplicação instalada no servidor e também o banco de dados. Aí você tem vários clientes acessando de diferentes lugares, tá? Esse aqui, no caso, quando tem o servidor assim, normalmente é um sistema web, tá? Você tem o servidor, daí você tem a aplicação instalada aqui, junto com o banco de dados, e os clientes acessam pela URL, pelo navegador. Digita lá a URL e acessa o sistema web, tá? Se for um sistema desktop, o sistema desktop também você pode ter os clientes, só que daí a aplicação fica instalada em cada máquina e acessa diretamente um servidor onde está o banco de dados também, tá? Só que daí a aplicação fica instalada no cliente e acessa daí o servidor onde está instalado o banco de dados. No sistema web, a aplicação fica direta no servidor com o banco e os clientes só acessam pela URL, tá? Assim,
A gente vai aprender muito sobre bancos de dados no nosso curso, tá? A gente vai trabalhar com o Postgres, então a gente vai aprender a mexer com o banco de dados, criação de tabelas, tudo criar, remover, atualizar, consultar, todas as operações básicas para você aprender no sistema, tá? A gente vai aprender no nosso curso, tá? Então, assim, no banco de dados você tem que ser um expert também em banco de dados. Se você é programador, todo programador que se preze tem que saber banco de dados SQL, tá? Porque senão você não consegue criar uma aplicação, manipular uma aplicação verdadeira, tá? O objetivo de uma aplicação rentável, que dá dinheiro para a empresa, é o quê? É um sistema que manipula dados em uma base de dados, tá? Esse é o objetivo do programador, né? Criar o sistema que processa dados através do banco de dados e dê um resultado final para a empresa que é cliente dele, tá? Então, para isso, a gente tem a nossa aplicação que trabalha diretamente com o banco de dados. Então, você vai saber banco de dados, SQL, Java e assim por diante. Então, é um pacote de coisas que a gente tem que saber, tá? Combinado assim?